E hoje, Sadaquinho, Sadaquinha, você vai entender por que eu viro meus olhos quando eu tento me concentrar, por que os mestres meditam nessa posição. Então, por que os yogis olham para cima quando se concentram e meditam? Essa é a posição correta para meditar? Para que isso serve? Como é o nome disso? Onde vivem? Como moram? Como dormem? Onde se reproduz o Shambhavi Mudra? Hoje, no Revolução de Si Repórter. Seja bem-vindo, bem-vinda, como sempre. Nossa casa não é lugar de desespero, então vem, seja você quem for, como diz o poema do Rumi. Vem, mesmo que tenha quebrado seu juramento mil vezes, vem, seja você um idólatra, um adorador do fogo, etc e tal. Vem celebrar a vida e aprender sobre a consciência conosco. Bom, aqui, se você nunca viu esse canal, nós falamos de yoga, mas yoga como ciência da consciência, como caminho da autorrealização, como caminho de meditação. Então, a gente não fala disso, nem disso, muito menos disso, nem disso. Mas a gente respeita quem faz. Só não chama isso de yoga. Então, vocês vivem me perguntando: por que você vira os olhos quando... A nossa aflição, quando você fica olhando pra cima. Sem querer imitei a voz do Pimo, né? Esse cara aqui, ó. Meu gato, ele tem essa voz. Caso você não saiba. Então as pessoas vivem me perguntando: por que você olha pra cima? E dá um nervoso. Às vezes quando eu tô assistindo o vídeo me dá um nervoso também, falando, dá um tapa nesse cara, esse tique. Mas, depois de muitos anos de prática, de Kriya Yoga, prática ensinada por essa linhagem aqui, ó, plim, se tornou automático que quando eu quisesse me concentrar, meus olhos fossem pra cima. E isso é uma prática yógica muito antiga, que tem razões místicas de ser. E eu vou começar explicando uma razão técnica, psicológica para ela. Então eu vou começar fazendo algumas ressalvas. Em primeiro lugar, nós vamos tratar de um conteúdo místico. E assim, se você não segue uma tradição iniciática, não existe razão para você meditar assim. Segundo, além da iniciação, você precisa de treinamento. Por exemplo, você precisa fazer Trataka com um bom professor de Hatha Yoga para fazer isso aqui sem ficar com dor de cabeça. Terceiro, não causa-se prejuízo algum você fazer outras técnicas de meditação que não fazem Shambhavi Mudra, que é o nome disso que a gente está fazendo aqui. E quarto, existem incontáveis formas de manter os olhos quando você medita. Por exemplo, existem meditações de olhos abertos, como por exemplo é o caso do Giro Sufi, em que você olha com o olhar semicerrado, de olhos abertos no horizonte, sem foco em nada. Existe a visão do Zazen, a meditação da Monja Quen, que você olha a 45 graus do chão. Existem shamatas, formas de shamatha, né, de concentração com os olhos abertos, em que você olha para frente sem foco. Existem práticas que você tem alguns yogis que olham para cá, para a ponta do nariz. É uma tradução errada, segundo a tradição da Kriya Yoga, disso aqui, mas tem gente que faz isso. Tem yogis que fecham os olhos. A maior parte dos meditadores fecha os olhos. E tá tudo bem. A segunda ressalva que eu faço é: boa parte das explicações dadas por esses yogis que tem um ar científico não tem comprovação laboratorial com método científico, de prova, contra prova, etc. São experimentações que eles fizeram no corpo deles e a partir de uma intuição profunda explicaram daquela maneira. Não é raro que essas explicações estejam completamente certas. Por exemplo, quando o Yogananda fala várias vezes sobre como modificar os hábitos e como criar novas maneiras, novos caminhos cerebrais para viver e para ser, e como despertar a força de vontade, ele estava falando de neuroplasticidade 50 anos antes dos cientistas falarem disso e comprovarem que isso existia, com termos e tal. Então, eu acho que existe uma necessidade de ajuste de linguagens, às vezes, entre o que esses mestres estão percebendo como verdade e aquilo que a gente tenta entender como verdade a partir dos nossos critérios. Não dá para dizer que uma coisa anule necessariamente a outra, fundamentalmente, assim, não, a partir de agora só a neurociência está falando a verdade sobre o que é a consciência humana e o resto não fala. Não, a neurociência faz um retrato extrínseco de como é que o cérebro, o organismo mental funciona e como esse aparato reflete no que a gente chama de meu eu, mas isso não é a totalidade do meu ser. Nenhum neurocientista sério diria isso. Mesma coisa sobre os yogis. E o terceiro disclaimer que eu faço é: não tente fazer isso sem treinamento. Eu sei que eu já falei isso antes, eu tô repetindo. Porque é o seguinte: o estado que você chega de meditação em relaxamento profundo, que isso aqui leva, essa técnica leva, chama-se Shambhavi Mudra. E teoricamente, você, quando entra nesse estado, os olhos não piscam, eles se autolubrificam e você fica horas assim. Todo mundo que já me viu meditando já cansou de ver isso, né, Matheus? Sim. Né, Dulo?
Vocês nunca nem ouviram. Meu irmão tá na sala e ele já fala baixo. Eu ainda tô com o microfone de lapela, ele só assim... do outro lado da sala. E eles também. Quando você entra em Shambhavi Mudra, os olhos auto-lubrificam. A primeira vez que eu entrei em Shambhavi Mudra, eu tava no caminho de Santiago e eu tava muito doente, tava com febre e tal, não sei o que. Sentei pra meditar e pumba! Nossa, veio aquela onda de bem-estar, de bem-aventurança, um calor sobrenatural e meus olhos não piscaram durante horas ali. Eu fiquei fascinado com o fenômeno. E depois ficava tentando reproduzir forçosamente. E um dia meu mestre me viu fazendo isso, né? Sem estar concentrado, sem estar nesse estado de bava, forçando meus olhos para cima, ele disse, a única coisa que você vai conseguir com isso é descolar sua retina. Não sei se é isso que acontece, mas foi assim que ele falou para mim. Não é sobre o fenômeno, entendeu? Não é sobre, ai meu Deus, que legal, o Guilherme olha para cima, eu vou fazer também. Tem um jeito de aprender. É muito benéfico fazer Shambhavi Mudra, mas tem um jeito de fazer, e se você quiser aprender o jeito certo, vem estudar conosco, que aí, com o tempo, se você estiver apto, a gente te ensina. Certo? Certo. Vamos então para as explicações básicas e psicológicas acerca do que é isso que eu faço, e depois a gente vai ler o que os mestres falam sobre isso, porque é uma prática muito antiga que tem base no Hatha Yoga, no Tantra não dual, na Kriya Yoga de Lahiri Mahashaya e em várias outras tradições yógicas. Você tem isso dentro dos yogas budistas, dos yogas hindus, dos yogas jainistas e dos yogas sikhs. O yoga sikh, né, basicamente é o yoga hindu ressignificado, mas enfim. O mundo é como a gente vê, quer dizer, eu ilumino o mundo através do meu olhar. Boa parte do que eu chamo de minha consciência, ou da minha tela mental, ou da significação do mundo que eu tenho, se dá através dos meus olhos, exceto se você é deficiente visual. O estímulo, o sentido que a gente usa com mais convicção para dar corpo ao que a gente chama de realidade são meus olhos. Não raro, são esses olhos que me fazem ter a percepção daquilo que depois eu vou imaginar, elaborar, misturar, tal. Esses olhos são dois, e dentro da tradição, eles representam o Sol e a Lua, isto é, as polaridades da mente, né? Então, Shiva e Shakti, por exemplo, a consciência pura e a dinâmica, ou o passivo e o ativo, e assim por diante. A ideia é, partindo daquela premissa, de que onde quer que a minha atenção e a minha intenção estiverem divididas, haverá sofrimento, eu vou criar estímulos físicos e psicofísicos para que a minha atenção e a minha intenção estejam unidirecionadas. É uma frase bíblica, ninguém virá ao Pai se seu olho espiritual não for único, né? Se seu olho não for único. Para a tradição da Kriya e para o Yogananda, é disso que Jesus está falando. Ele está falando, de Shambhavi Mudra, e 2, de você ter uma mente reta, concentrada, unidirecionada. O nome disso é Dharana, concentração focada. E daí, o que a gente faz é usar essa força psicológica do olhar e direcioná-la para cima, para que a partir desse estímulo eu ensine a minha mente a ir para dentro. Ah, Guilherme, mas se eu fizer o olhar da monja Quen, ou se eu fechar os olhos, dá também? Dá. Por isso que eu estou falando, isso é uma forma de partir do mais denso, o corpo, para o mais sutil, a mente, a psique, e tentar domá-la através dessas estratégias psicofísicas. A ideia é que, unidirecionando meu olhar, eu estimule a minha concentração. O que os yogis vão dizer é, existem feixes de nervos sutis, o que a gente chama de nadis, que estão ligados entre os olhos e a minha mente discursiva, manas e buddhi, né? Meu intelecto, manas, meu intelecto, buddhi, e minha mente discursiva, manas. Então, quando eu volto a olhar para dentro dessa mente discursiva e miro nesse outro olhar aqui, a ideia do terceiro olho é, existe um olho que não é aquele da carne, é o olho de sabedoria, a visão mais profunda, que é uno, que está no centro. A ideia do centro é aquele que reúne as polaridades, aquele que dimire, né, destrói o conflito, a contradição. Então, a ideia de olhar para cá é criar esse estímulo nesse ponto, nesse centro da consciência, que vai fazer com que ela se abra para a percepção mais profunda. Beleza. Se você não quiser nenhuma dessas explicações, você pode dizer assim, os yogis foram testando coisas no corpo deles e descobriram que nem esses passwords, esses truques no videogame que ajudam a gente a acessar coisas diferentes. Eu não acho que seja aleatório assim, por isso que eu estou te dando as explicações psicológicas. A outra coisa é, tudo no universo yógico é energia, tudo é Shri Prana Shakti, tudo é essa força vital em movimento. Não é só o ar que eu respiro, tudo o que aparece é energia em movimento, é expanda. Os meus olhos são
versões contraídas do Sol e da Lua, que eu falei, né? Tudo no mundo místico é analógico, então. Assim como o Sol e a Lua iluminam o mundo, meus olhos iluminam o mundo para mim. Aquilo que ilumina o mundo para mim, né? Sol, Lua e fogo. Então, as 3 formas de iluminação vão se juntar. Então, as 3 coisas vão estar no único ponto, ou seja, quando todos os meus esforços dispersos forem reunidos num único lugar, aí a minha força se torna indescritível. Tá, ok. Além disso, o que os yogis vão dizer é que quando você olha para cima, você estimula a parte central do cérebro, que é ali entre o sistema límbico e a amígdala. Tem gente que vai dizer que é a pineal, eu acho isso um pouco forçado, até hoje não há nada muito consistente em relação à pineal em termos científicos, mas é ali aquela região do sistema límbico, aquela região do centro do cérebro, você vai estimular aquilo eletricamente, segundo os yogis, e vai produzir samadhi. É um jeito mecânico de produzir samadhi, de unificar a consciência e produzir samadhi, é um jeito denso de ir para o mais sutil. Mas agora, a gente vai ler alguns textos para você conseguir ilustrar isso, tá? Outros textos que você tem referência dessa técnica são o Hatha Yoga Pradipika, o Gheramda Samhita e acho que o Shiva Samhita tem coisas, e eu já vi algo parecido no Skanda Purana. Nas técnicas yógicas que estão no Skanda Purana, tem coisas ditas sobre o Shambhavi Mudra, sobre a postura do olhar lá. Eu peguei rapidinho alguns textos só para vocês terem uma ilustração. Peguei a Bhagavad Gita, com o comentário do Yogananda, peguei o Vijnana Bhairava, que é um texto que ensina meditações tântricas não duais, e peguei o texto de um outro mestre, que é um Pashupata, que ele é um mestre da tradição não dual do Nepal, e o que eles dizem sobre Shambhavi Mudra, tá? Então, vamos ver o que o yogi, o Mahatma Sushila, diz sobre Shambhavi Mudra. Ele diz assim, ó, o ponto entre as sobrancelhas é o assento é a morada do Ajna Chakra, né? É o centro da consciência cognitiva e tal. Pois é, mas para nós Kriya Yogis tem uma coisa por detrás do chakra frontal, que vocês vão chamar, que é o que a gente chama de Chandra Bindu, ou de que está aqui, né? E entre esses dois tem uma outra coisa chamada Kutashta Chaitanya, que é a morada do indestrutível bem-aventurado, né? Que é a morada da consciência pura. É muita coisa para explicar num vídeo, mas eu tô tentando, tá? Se estiver confuso, depois vocês mandem nos comentários. Faça uma parte 2. Tô falando o máximo que eu posso, sem revelar o que eu não posso. Então, ele é portador da mais radiante, da mais perfeita e excelsa forma da luz da lua, né? Esse ponto aqui, isto é, dessa luz da consciência. Por que da luz da lua? Que é essa luz fria, essa luz analítica, é essa luz da consciência pura, serena. E da luz do fogo do sol, que é essa luz poderosa, vigorosa. Quando o yogi pode atingir o estado de não piscar, tanto com o corpo físico quanto com o corpo espiritual focado no Ajna Chakra, com regularidade, né, com frequência e devoção, então ele obteve Shambhavi Mudra. Esse é o estado mais místico dentro das categorias de sabedoria da alma, através do qual o sujeito pode obter a liberação do mundo cíclico, das reencarnações. Pois a consciência obtém um estado de não forma, né, formless nothingness, quer dizer, de vacuidade sem forma, abrindo a porta para a visão da verdadeira alma. Praticar esse mudra é a forma mais simples e o mais irrefutável meio de atingir controle por sobre os instintos indesejáveis ou proibidos e os hábitos negativos da mente, tomando a capacidade de ver a própria alma. Então, há muitos outros tipos de mudras, mas esse é considerado o mais importante. Ele é muito benéfico e ele pode ser praticado... bom, ele está explicando como praticar. Enfim, beleza. Então, o que ele diz concorda com Lahiri Baba. Tem outros textos de Lahiri Mahashaya que eu deveria ter pego para mostrar para vocês, mas agora não dava tempo, então o que eu posso dizer é que Lahiri Mahashaya vai dizer que é o jeito de você ver Kutashta Chaitanya, de você ver a alma, de você ver o olho espiritual. Quando você estimula esse olhar com a concentração certa e a reversão do fluxo do prana, você vai conseguir ver a luz de Omkara, você vai ouvir o som de Om, vai sentir a vibração de Om, vai entrar em contato com essa outra realidade, ou em outras palavras, desenvolver uma supra-percepção.
O que o Vijnana Bhairava, dentro das suas várias disciplinas mencionadas, vai dizer para nós Então, o Vijnana Bhairava, com o comentário de Swami Lakshmanjoo, eu peguei também o outro do Jaidev Singh, mas não vai dar tempo nesse vídeo de eu ler tudo, então daria para dar um curso sobre Shambhavi Mudra, dá para você perceber, né? Mas o Jaidev Singh o Swami Lakshmanjoo vai comentar o Vijnana Bhairava, que é esse grande tantra, esse grande texto que ensina inúmeras práticas de meditação, e a Kriya Yoga está contida aqui, e diz assim, olha só, tendo preenchido o corpo até Murdanta, com a mesma energia da respiração, cruzado isso como uma ponte, ao contrair as sobrancelhas e tornando a mente livre de pensamentos, o sujeito se torna todo permeado do mais elevado estado. Então aí o Swami diz assim, pela energia de prana, pela energia do pranayama, Kriya Yoga pura, você deve se preencher seu corpo até atingir Shakti, o poder supremo, e depois de ter suspendido o movimento da respiração, você vai poder concentrar toda a atenção no ponto entre as sobrancelhas. Brukshepa significa Brudbhena, isso é, fixar unidirecionalmente a atenção entre as duas sobrancelhas. Quando você fixa unidirecionalmente entre as duas sobrancelhas, enquanto você está movendo sua respiração dentro e fora, o que acontece? Ele diz, então, a partir disso, você preenche o seu corpo até o Brahmarandra, até o topo da cabeça, com essa energia, com essa respiração, essa força vital. E então, depois disso, o movimento de Prana Shakti, da força vital, é suspenso por algum tempo. Isso não é kumbhaka, não é retenção da respiração. É one-pointedness, é unidireção da mente, ou seja, aquele estado que quem lê a autobiografia de um yogi vê que os yogis entram num estado em que a respiração vai parando, não é porque ele faz a apneia, é porque ele entra num estado de concentração e serenidade tão profunda que essa serenidade, essa paz, esse estado de interiorização é tão radical que ele não precisa piscar, a respiração quase cessa, o coração diminui o batimento, como sinais claros de que o yogi apaziguou até mesmo as coisas involuntárias da mente e do corpo, no sentido de agora não há mais por que ter agitação e movimento. You have to stop, você precisa parar sua respiração através dessa one-pointedness, dessa concentração firme. Você não faz isso segurando a respiração. Se você segurar a sua respiração, o nome disso é kumbhaka, é uma técnica de Hatha Yoga. Se a sua respiração, no entanto, é retida automaticamente pela concentração, é essa prática, é concentração pura. Não apenas concentração, mas ele chama de not only concentration, but one-pointedness, ele diz. Então não é só concentração, é a mente não se mover, ela está estabelecida ali, né? Nesse trono da consciência. Então é isso que ele explica, tem mais explicações e mais coisas, mas a gente vai passar rapidinho para o Yogananda para você entender esse ensinamento de uma forma mais completa, beleza? Então, lá na Bhagavad Gita está dizendo assim, capítulo 6, Shloka 13, diz assim, mantendo firmemente eretos e imóveis a coluna vertebral, o pescoço e a cabeça, que o yogi fixe os olhos no começo do nariz, o ponto entre as sobrancelhas, aqui. Que seu olhar não circunvague em várias direções, ou seja, que seu olhar não fique vagando, que ele não fique perdendo a concentração. O Yogananda diz assim, a maioria dos tradutores e comentaristas da Gita tem erroneamente interpretado a palavra Nasikagram com o significado de ponta do nariz. A palavra significa literalmente origem do nariz, onde o nariz começa. Na estrofe 13, o yogi recebe a correta instrução para concentrar nesse ponto fundamental. Shri Yukteswar, meu guru, observando a frequência com que Nisikagram é mal entendido, disse uma vez com humor, a senda do yogi já é bastante singular. Por que aconselhá-lo também a ficar vesgo? A palavra sânscrita que se usa nesse versículo para se referir à coluna... Então, você está vendo que não é necessariamente ficar assim. O Yogananda mesmo fala, você só focar, olhar para cima, você já está estimulando essa prática. Então você tem vários vídeos do Yogananda aqui mesmo, quando ele fala, now I will go. Põe esse trecho aqui, quando ele entra em Samadhi nesse vídeo. Now I will go into the state of superconscious bliss by lifting my eyes, higher inner relaxation and controlling my heartbeat.
Então, a palavra sânscrita que se usa nesse versículo para se referir à coluna vertebral é kaya, literalmente corpo ou tronco da árvore. Vamos ver onde ele fala que ele coloca a meditação envolve retirada através da coluna vertebral, da corrente vital, isso é Kriya Yoga, que está nos ramos dos nervos sensórios, e a concentração dessa força vital é acumulada dentro da esfera do olho espiritual. A coluna vertebral reta e a manutenção e a manutenção do pescoço e da cabeça em posição ereta são importantes para a meditação eficaz. Se a pessoa adotar a postura adequada, com o corpo dobrado e o queixo inclinado para cima ou para baixo, as vértebras torcidas comprimirão os nervos da coluna vertebral. E essa pressão obstrui a reversão do fluxo da mente e da força vital provindas dos canais sensórios e indo para o cérebro. Então não há reforço do poder que tem o olho telescópio interno para perceber essa onipresença. Então tá. E aí ele explica sobre o olho, né? Assim como um computador distribui em 2 canais a corrente elétrica única para os 2 faróis de um automóvel, do mesmo modo, o luminoso olho astral único do bulbo raquidiano fornece as suas luzes aos 2 olhos humanos, uma luz bifurcada. Isso produz uma percepção ilusoriamente dual e dimensional da matéria. É o que eu estava explicando para vocês. Né? A forma como a gente vê o mundo determina o nível da nossa ilusão. Então, psicologicamente, essa dualidade faz a gente ter essa noção de separatividade. Focalizados desse modo no exterior, os olhos costumam estar constantemente oscilando. O ego dirige as 2 lanternas ópticas para diversos ângulos. Que essa é outra coisa que o Yogananda fala, né? Além da oscilação, é sinal de uma mente inquieta esse excesso de piscada, sabe? A pessoa que está... o ego dirige suas 2 lanternas ópticas para muitos ângulos conforme as suas inclinações psicológicas. Sob a influência de estímulos e emoções específicos, os olhos assumem diferentes posições e ângulos. A ira, o ciúme, o ódio, o amor, a determinação, todos mudam o ângulo da visão e a aparência dos globos oculares e das pálpebras. Os pensamentos que os estímulos despertam mantêm a lanterna dos olhos girando, aplicando-os em várias direções para desempenhar uma pluralidade de ações físicas e mentais. Nesse estado consciente dos sentidos, é raro que os olhos estejam quietos e concentrados. Todavia, mesmo no indivíduo mais inquieto, quando seus pensamentos se concentram de maneira especial, os olhos ficam quietos e começam a ter um único ângulo de visão. No estado concentrado da supraconsciência, esse ângulo de visão dirige-se ao ponto entre as sobrancelhas, a sede natural da vontade e concentração e da percepção divina no corpo. O aspirante que deseja produzir o estado supraconsciente, caracterizado por deixar conscientemente que a energia vital abandone os sentidos, precisa aprender a fixar os olhos e a mirada nesse centro. Quando a mirada dos olhos se concentra no ponto entre as sobrancelhas, as correntes duais que fluem do bulbo raquidiano para os 2 olhos se reúnem e o yogi vê nesse centro o olho espiritual de 3 cores, reflexo do verdadeiro olho luminoso no bulbo raquidiano. A iluminação do olho espiritual por essa reversão da força vital que vai para os 2 olhos exerce forte atração sobre a força vital no corpo todo. Os sentidos que se projetavam para o exterior, a fim de tomar conhecimento da matéria, recolhem-se para concentrar-se na fonte, da qual defluem todos os poderes dos sentidos da mente. Essa estrofe da Gita alerta o devoto, portanto, sobre a necessidade de concentrar a luz da consciência dos 2 olhos no ponto entre as 2 sobrancelhas, na origem do nariz, como requisito primordial para a meditação yogi. O luminoso olho único, refletido na testa a partir do bulbo raquidiano, é o olho astral da percepção intuitiva onipresente. Quando a luz dos 2 olhos se concentra entre as sobrancelhas, como uma luz única reforçada, o yogi pode perceber o corpo como feito da luz que emana de Deus. A alma usa o olho astral esférico da intuição para perceber a luz cósmica e a consciência cósmica. Enquanto a característica dos olhos físicos é perceber a criação, ou a matéria, e mirar uma coisa de cada vez, desviando o olhar ou olhando diversos pontos ao mesmo tempo, a natureza desse olho esférico, desse olho tridimensional, é contemplar toda a matéria, toda a energia, toda a consciência simultaneamente. Feito à imagem de Deus, o homem tem na testa o poder onividente do Senhor. Concentrando a visão no ponto entre as sobrancelhas, com os olhos semicerrados, o homem comum sente uma tensão ocular no começo, porque não está habituado a essa prática. Por outro lado, o yogi, acostumado a erguer o olhar, concentrando-se no olho espiritual, acha desagradável identificar a consciência com a visão material dos 2 olhos físicos quando se voltam para baixo.
Por isso, crianças, que quando eu tento falar de assuntos sagrados, automaticamente meus olhos sobem. Porque é onde eu encontro esse fluxo de energia e de intuição e de presença no qual eu me fio para transmitir o que eu transmito para vocês. Concentrar-se nesse ponto, entre as duas sobrancelhas durante a meditação, ajuda o devoto a manter os olhos nem completamente fechados, nem completamente abertos. Essa prática evita a investida tanto da sonolência subconsciente, quanto o estado vígil completamente consciente. Desse modo, o yogi que medita aprende a penetrar a esfera supraconsciente, que existe entre a escuridão subconsciente, acima da luz visível abaixo. Então agora, com tudo isso que eu li, de todos esses textos, e meio de forma muito rápida, dá para você ter uma ideia da importância dessa técnica e de como fazê-la e tal. Quer dizer, de como ela é feita pelos yogis. Esse outro ponto muito interessante, que fazendo o Shambhavi Mudra, você não dorme, assim. Fazendo as práticas da Kriya, é muito difícil você ter sonolência durante a sadhana, né? Só se você estiver fazendo errado. Mas ficar com os olhos fechados para meditar é muito difícil, você acaba dormindo, né? O Zen também mantém o olho entreaberto por causa disso. Agora, fazer isso, se você sabe o que está fazendo, manter uma concentração profunda. Muito já foi dito, o vídeo está com quase meia hora, e tem muito mais para se dizer, mesmo aqui no Yogananda. Como isso aqui virou quase uma aula, né, Matheus? Sim. Então, agora que você já tem uma parte desse conhecimento, eu ensino muito mais disso no nosso curso aos domingos aqui no Instituto, e ensino os caminhos verdadeiros da sadhana verdadeira aqui no Instituto Revolução de Si. Se você quiser aprender conosco, pode vir, mas eu vou continuar esse vídeo para o nosso clube de membros. Então, a próxima parte, que eu vou terminar de ler o ensinamento do Yogananda e vou trazer algumas outras coisas de outros textos, eu vou ler só para o pessoal que assina aqui o clube de membros e ajuda a manter o canal. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido e que você busque, então, uma sadhana verdadeira onde você possa aprender a praticar essas técnicas e se beneficiar delas assim que possível quando você receber esse chamado. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!